Olha, eu vi ontem o jogo com muita atenção e lembrei muito do jogo Brasil-Marrocos, que foi marcante, que os primeiros 20 minutos foram marcantes. E sabe quem que eu lembrei, Boni, muito ontem? Do Pinilla. Lembra do Pinilla? Aquele canalha. Bateu o pênalti na trave. Pênalti não, foi uma jogada de jogo. Foi. Desculpa. Nos últimos minutos da prorrogação. Nos últimos minutos da prorrogação. E aquele canalha acertou a trave. Se ele faz o gol, o que teria acontecido? Alguns vexames teriam sido evitados. O choro do Thiago Silva. Foi um papelão. Em cima da bola, antes da disputa de pênaltis. E mais do que isso, o 7-1. Sim, o Brasil teria sido evitado. Seria um outro vexame, mas seria menor do que o 7-1. Mas como é que o Brasil perdeu do Chile e tal? Mas eu sempre falo assim, sabe? Às vezes você... Eu até passo para as pessoas, às vezes você atrasa, você sai, você esqueceu o celular, você volta, puta, me atrasei. Eu sempre falo assim, se você atrasou, Deus deu um jeito de você evitar alguma coisa ruim, né? Perfeito. Se atrasou de carro, eu sempre tenho muito essa filosofia, então eu nunca lamento. Mas dessa vez nós vimos uma história inteira, agora não. Então você olha a França jogando, você fala, putz, como é que seria o Brasil contra essa França? Você já pensou? Talvez o Haaland tenha feito para nós aquilo que o Pinilla não fez. Ele evitou coisas complicadas. Porque realmente o time da França sobe a cada rodada. Sim. Joga muita bola. Ontem, quando o jogo estava ruim, eu estava ouvindo lá, o cara falou assim, hoje o Olise não está bem. 2 segundos depois ele pega uma bola com a esquerda, aí ele toca para a direita e imediatamente, coisas que, sabe, quem fazia isso? O Ronaldinho Gaúcho. O Olise, ele nasceu, eu acho que ele nasceu na Vila Matilde. Mas essa história que ele nasceu na Inglaterra, eu acho que ele era França, era Penha de France, porque não é possível. Ele é o jogador brasileiro dos anos 70 e 80. Cara, ele é o Djalminha. O Vamp jogou com esses caras. Ele tem o jeito do Djalminha, reverência do Djalminha. O Mário Sérgio, olha de um lado e toca do outro, né? Coisas assim, coisa de jogador que, putz, que o brasileiro fazia com a maior naturalidade do mundo. Ronaldinho, Djalminha, Alex... Os caras assim, pô, o Olise, ele é brasileiro, cara, que se conversar bem estética. Com ele, por acaso, ensinaram levaram ele muito novinho pra lá e tal, porque é possível. Esse cara joga uma bola absurda, e aí acabou, você arrebenta com o adversário, que é o que eu sempre falo. O que o Brasil sempre teve de diferente? Quando a coisa tava ruim, e vamos puxar lá atrás, jogava pro Garrincha, o Garrincha driblava, virava pra lá, fazia, inventava uma situação, né? Então a coisa estava complicada, tipo contra a Inglaterra. O Ronaldinho, o Gaúcho faz aquele gol que ele fala que foi de propósito, outros falam que foi sem querer. Mas na verdade é que a bola pega um efeito que o cara fala, putz, você começa a desanimar. O cara desanima. De tanto se defender, ele acaba desanimando, porque você fala, puta, como é que você vai parar isso aqui? Aí o gol que o Mbappé fez. Sacanagem, pô, tem um pedacinho assim só. Ele toca do lado do cara e a bola vai fora, né? Tuf! Você desanima. Aí eu comecei a pensar, falei, putz, tomamos 2 da Noruega. Que não atacou, a Noruega não queria nada, estavam os 2 ali, né? Imagina se a França não tem esse negócio de atacar, ela ataca o tempo inteiro. É um time que ataca, que é ótimo, que é maravilhoso de ver. Então, graças, obrigado, thank you, senhor Erling Haaland, porque o senhor evitou uma tragédia, nova tragédia no futebol brasileiro, e eu não sei como viveríamos com uma segunda porrada desse porte. Então, depois da França não dá para discutir, né? Se a França não for campeã, azar da Copa. Dá para comparar. Se olha a França, puta, a Argentina para ganhar de Cabo Verde, para ganhar do Egito, teve de contar com a arbitragem, um sufoco, né? Não vai à Inglaterra, todo mundo no sufoco. A Argentina joga a França joga com uma facilidade. A França é muito melhor que os outros. Pode não acontecer, o futebol é assim. Mas aí... merecimento, quem merece ser campeão é a França. Não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar com os outros. Não tem. A França está sobrando e a culpa não foi do Marrocos. O Marrocos deu azar de pegar. Fosse qualquer um, não tinha jeito. Você vê o Marrocos ajeitado, nos poucos momentos que eles puderam respirar, trocaram passe, jogaram com consciência. Não dá. Então, acho que evitamos uma coisa muito pior e vejo a França assim, mais favoritíssima, sabe? Bem favorita mesmo. E você sabe que eu entendia que a Espanha poderia encarar, acho que não pode mais, não dá. A Espanha está marcando passo e a França está evoluindo, esse é o negócio. Cada jogo da França é uma evolução. O Mbappé joga mais, o Olise joga mais, o Dembélé joga mais, o Dembélé também é muito ruim de fazer. E aí entra Barcola, entra aquele grandão lá, o Matatê, né? Que é todo desengonçado, mas cabeceia pra caramba. Ou seja, as opções são pequenas. Então,
indiscutível a vitória francesa, marroquinos nem reclamaram e tal, tá tudo muito certo, tá tudo muito bem, e o melhor time tá passando. Tomara que o melhor time vença. Eu acho sempre bom pro futebol quando a melhor equipe, aquela que se prepara mais, aquela que tá mais estruturada, aquela que mostra o melhor jogo, ganha. É bom pra Copa que seja assim. Perfeitamente. Fábio Piperno, muito boa tarde para você também. É até uma questão que é difícil da gente entender como que parar essa seleção da França, porque, claro que a discussão depois de França e Paraguai foi, o Paraguai não tinha que ter jogado assim, abdicou do jogo, se retrancou e perdeu da mesma forma. Acho que até o Paraguai dificultou muitas vezes para a França de criar oportunidades. Óbvio, não ameaçou, obviamente, não criou oportunidades à seleção paraguaia, mas evitou que a seleção francesa criasse oportunidades em alguns momentos. E ainda assim perde. Marrocos tentou ter a posse de bola. Até se a gente compara, França e Paraguai foi 70 e poucos % de posse de bola para a França. E esse jogo, Marrocos e França, Marrocos até teve um pouco mais de posse de bola, 52-48. Ou seja, Marrocos tentou ter um pouco a posse, tentou fazer alguma coisa, mas não dá, porque você abre espaço. E a França, ela é letal. Você dá uma mínima brecha, a França vai lá e crava. Você se fecha, a França vai lá e arruma um jeito de fazer o gol. A jogada individual do Doué, o pênalti, e aí o Mbappé converte. Parece que não tem jeito, não tem segredo, não tem caminho, pelo menos até aquilo que foi mostrado nessa Copa do Mundo, Piperno. Não tem caminho para parar essa França. Muito boa tarde para você, Piperno. Boa tarde, Boni, Flávio, Vampeta, sem dúvida nenhuma, é o time mais espetacular das últimas Copas do Mundo, né? Eu acho que é uma seleção que alia individualidades a uma força de conjunto invejável, né? Porque os talentos brotam no futebol francês a todo instante, não à toa a França, eu repito sempre esse número, né? Tem 96 jogadores que disputaram essa Copa do Mundo. Quer dizer, na França o que acontece é que há um excesso de contingente, então os meninos, filhos de pais, mães franceses, vão procurar outras seleções onde eles podem encontrar espaço para disputar uma Copa do Mundo. Tá? Não dá para comparar hoje futebol brasileiro com futebol francês. Eu gosto muito de analisar alguns recortes, né? Então, por exemplo, de 1982 para cá, que é aquela Copa em que a geração Platini atinge a maturidade, Platini que já havia jogado a Copa de 78, então eles fazem um excelente Mundial, chegam à semifinal, abrem 3-1 contra a Alemanha na prorrogação, tomam empate, perdem nos pênaltis, mas daquele momento para frente, daquele momento até agora, essa é a 7ª vez em que a França atinge as semifinais. Mas muito, muito melhor que o futebol brasileiro, por exemplo. Como eu sempre digo aqui, a Argentina e a Alemanha, desde que o Pelé parou, ganharam mais títulos que o Brasil e a França caminha para isso, né? Então, essa história de que somos o país de futebol já ficou para trás há muito tempo. Isso, em parte, morre com a aposentadoria do Pelé. Depois disso, o Brasil continuou fabricando excepcionais jogadores, só que o Brasil passou a dividir a hegemonia com outros e agora nem isso, né? Agora, os que antes dividiam a hegemonia com o Brasil, agora avançaram muito mais e o Brasil parou no tempo. Aliás, o Brasil e os outros 2 ex-grandões da bola, Itália e Alemanha, né? Nas últimas 6 Copas do Mundo, aliás, foram 6 campeões diferentes. Mostra como o futebol está equilibrado, só que o Brasil, depois do título de 2002, nunca mais chegou perto, a não ser o fiasco lá do 7-1, em que foi semifinalista. Bom, mas a França, até uma coisa que a França e algumas outras seleções que me deixam morrendo de inveja. E de alguns assuntos que eu converso muito fora do ar aqui com o Vampeta. Um deles, por exemplo, no caso da França, toda vez que o jogo está duro, o adversário encaixa a marcação, e ontem no primeiro tempo, claramente o Marrocos tinha adotado uma outra proposta para encaixar a marcação e bloquear os lados. Então o Hakimi avançava pouco de um lado, o Mazraoui, que é um ótimo lateral esquerdo, ontem jogou de zagueiro, então o Marrocos também perdeu o avanço por aquele lado, e a França demorou um pouco para encaixar o seu ataque, embora tivesse criado mais oportunidades assim mesmo. Aí o primeiro lance a gol do pênalti, ele nasce de uma rara escapada do Hakimi. O Marrocos naquele momento ficou 1 minuto e meio, 2, se assanhando à frente. Aí, num desses momentos, o Doué desarma o Hakimi, aciona o contra-ataque, a bola vai para o Mbappé, pênalti. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, um dos últimos lances,
o garoto Boadi, ótimo jogador, mas de vez em quando ele baixa aquele espírito Clodoaldo nele e ele resolve tentar driblar todo mundo ali perto da área e tal, mas não é todo mundo que é o Clodoaldo, enfim. E ontem ele foi fazer isso num lance lá, o Doué de novo bateu a carteira e foi pra cara do gol. No segundo tempo, o Deschamps, de novo, como ele já fez em outros momentos, inclusive contra o Senegal, ele mexe um pouco no posicionamento dos homens de ataque da França. Ele aproxima o Mbappé do Olise, que estava muito subido no jogo. Aí, com isso, abre mais, dá mais, encorpa mais aquela faixa central da França, e a França faz o segundo gol numa jogada por lá e o primeiro também, né? O belo lance do Mbappé. Então, Marrocos tentou. Mas aí que vem a questão. Se o jogador francês que está em campo, ele entender, e o técnico também compreender que precisa mudar o espaço de circulação deles, o posicionamento deles, o cara vai lá e cumpre o que o técnico mandou. Outro dia aqui no Brasil, eu assisti uma coletiva, acho que foi do Martinelli, perguntaram, e aí Martinelli, lá no dia lá que havia dúvida de quem jogaria, né, no lugar do Rafinha, ele falou, então, né, eu rendo melhor do outro lado, né? Não estou adaptado. Se o professor quiser, eu até vou e tal. Não é assim. O Vampeta sempre fala isso. Surgiu a chance, ainda mais de jogar numa Copa do Mundo, agarra a possibilidade. Ficam fazendo charminho por tudo. Teve um que reclamou lá, enfim, reclamou não, né? Mas chamou a atenção por fato de que, puxa, lá na estreia, ele só avisou a gente em cima da hora, porque aí disse que tinha jogador que estava ansioso, porque não sabia se ia jogar ou não. Vá pro inferno essa geração de fracassados, a pior geração que a seleção brasileira já teve em todos os tempos. Caras que estão encerrando a carreira na seleção com o rótulo de fracassados, perderam tudo. 11º lugar numa Copa. Né? Nem chegaram a nenhuma outra semifinal. Sim, carreiras brilhantes em seus clubes, é verdade, mas na seleção brasileira é uma série lixo, uma porcaria. E a turma do baba-ovo, porque nossa, são os nossos ídolos. Aí a porcaria de ídolos que vocês acabaram escolhendo. Vai, bate palminha pra essa turma. Vai lá fazer aquele carnaval todo no dia da convocação. Então, eu gostaria disso aí, enfim, jogador que tá lá para jogar bola, para fazer o que tem que fazer, onde o técnico mandar, sabe? Imagina se, por exemplo, o Rivelino, o Jairzinho, esses caras tiveram que mudar um pouco aí de movimentação, aí de posição na Copa de 70, fala assim, o professor Zagallo, eu não tô acostumado a jogar naquele espaço, vá pro inferno. E aí eu vi ontem, acho que foi o pessoal da Noruega, o Haaland, né? Os caras observando o primeiro jogo aí, o jogo da França. Quer dizer, outra coisa que eu discuto com o Vampeta aqui, que é um cara que assiste até a Série D. O jogador brasileiro não assiste jogo. Não tem nenhum falando agora, né, do que está acontecendo na Copa do Mundo. Como é que o cara que joga uma Copa do Mundo não quer assistir jogo de seleção grande? Não dá. É uma loucura mesmo. Vamp, para dar meu boa tarde para você também. Faltou você no futebolzinho de ontem aqui da equipe da Jovem Pan, hein? Ontem foi foda, Boni. Pô, que é isso? Meio-dia, saiu 9 da noite. Eu sou Porra, sou solidário. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Boa tarde, mano. Fábio, boa tarde a todos. Se fica aqui depois das 9, os caras arrumam algum plantão. Sim. Entra no plantão da noite aí, já fica pro jornal da manhã. Porra, meio-dia. Já emenda a noite. Eu tava pensando, eu nunca trabalhei tanto. Eu digo, joguei bola, fiz pré-temporada, viajei. Caralho, esse cara me pegou pra Cristo agora. Tudo bem, o Fábio já fez 1 milhão de Copa, piperno. Eu jogava. Eu não ficava 7 horas, não. No mínimo. Você tá trabalhando mais nessa Copa do que em 2020? Não, na minha vida. Na minha vida. Você tá pensando que eu tô muito feliz com isso? Caramba, irmão. Pô, aí o nosso Tonho da Lua falou que é uma rede. Ele acha que ia ficar puto se tivesse uma rede. Aí ele falou assim pra mim, se tivesse uma rede aí, ele ia ficar à vontade. Porra! Você sabe que Tonho da Lua... Uma rede com aqueles pessoal de lá, de onde ele nasceu. Tonho da Lua foi jogar ontem no gol, chamaram ele de vozinha. Ele me chamou pra aposta. Ele não faz cicane aqui quando eu tava saindo. Não vai, não? Eu vou pro gol, quero apostar com você fazer um gol. Eu digo, calma, seu momento chegará. Foi todo mundo, Boninho, da equipe? Foi todo mundo. Foi todo mundo. Daqui foi todo mundo. Não, mas depois de terminar a Copa, eu vou levar todo mundo da equipe pra ir pra churrascar. Aí sim, hein? Aí todo mundo trabalha Aí pra sim. caramba.
Aí não é por conta da PAN, não, é por conta de Moá. Tá Falou bonito. Aqui, ó. Que maravilha, hein, Vamp? Equipe toda, ó. A Debreche aqui fazer a propaganda. Boa, Vamp. França, mais uma vez, passando tranquilo agora contra o Marrocos. Ô, Boni, uma coisa aí que o Flávio estava falando, ontem o Mauro, né, no nosso Canelada de última edição, né, começou às 19, fomos até às 21 horas. É verdade. E eu, Piperno e o Mauro, eu perguntei pro Mauro, como é, que o Mauro falou assim, né, vendo Mbappé, vendo outros jogadores, eu falei, porque na última Copa eles estavam lá, né, o Mauro, Pilhado, todo mundo, e ali veio, mas o Ulisses, né, o Flávio falou que não tem o E, né? Ulisses. Como é ele, você vindo ele de perto? O Mauro falou, Vamp, ficou de outro mundo. Isso que você falou, que nasceu aqui na pena. O Mauro falou, Vamp, ele domina a bola cola nele, ele dribla todo mundo, a maior tranquilidade. Não tá nem aí, o cara é craque. A gente chama jogador nojento. Né? O Mauro falando, ó, cabeça em pé, postura de atleta mesmo, pra lá e pra cá. O Mauro falando isso ontem, né? E essa seleção francesa, você pega até o banco de reserva é muito forte, cara. Ontem eu tava assim, eu digo, ó, fazendo jogo com o Piper, eu digo, pô, tem que tirar o cara, meu irmão, o cara tá pendurado. Se ele tomar um cartão Ulisses, ele não jogava contra a Bélgica ou Espanha. Se ele tomasse o cartão ontem. Isso. E o Deschamps deixou ele até o final, não tirou. Não tirou. Tinha 3 jogadores da França pendurados, que era o Condé, né, que saiu. Mitrou Marcolá também, que tava, passada larga, mas entrou no jogo e ele ficou, e ele era um deles, o Ulisses. Não saiu. E ainda você tinha um Cherki para entrar no lugar dele, que é outro cacaço que joga no City. O Marcolá. Marcolá entrou no jogo. Entrou um pouquinho, Marcolá? Entrou. Eu tava até falando com... Você falou Maquetete, sei lá o nome. Eu falei até pro Piperno. Mateta, né? Mateta. Que joga no Crystal Palace. Eu falei, ô Piperno, pô, o Thuram, cara, titular da Inter de Milão, faz o ataque com o Lautaro, campeão italiano, e o Deschamps usa ele pouco, e ele é muito bom. E jogou junto com o pai, foi o campeão do mundo, né? Sim. Então, assim, vamos supor que eu e o Flávio somos campeão, eu tenho meu filho. Flávio, dá uma moral aí, irmão. Porra, bota meu filho aí um pouquinho. Ele convocou na outra Copa, lembra? Não sei, mas eu tô falando assim, será que encheu o saco tanto que ele falou, não vou botar. Pronto, já convoquei. Mas na outra Copa, Flávio, você lembra que a França estava só com 25. Aí chamaram ele. Aí de última hora chamaram ele, né? O Vamp já falou isso aí, o Thuram ligou e falou isso. Bota meu filho, pô. Ele é tão... Mas ele é bom, né? Ele é tão egoísta que ele não tem só ele, não. Ele tem mais 2, né? Tem o outro volante também. Verdade. Joga na Juventus, não foi convocado. Esse, um joga na Inter de Milão, que é o que tá, e o outro é volante da Juventus. De Milão titular, e não foi pra Copa. Aí tu anda... Doer. Não, o Maldo falou que... Praga, porque... Porra! O Maldo falou que o Doer era... O Maldo falou, velho, o que esse cara fez ontem... Porque pra nós aqui da televisão tá muito distante, né? Mas quem tá a visão ao vivo e não tá lá de cima, de longe, tá de perto, quer dizer, eu ainda não vou pipocar, eu vou até a morte. Eu sei que eu não sou um pote, mas eu ainda vou com minha Espanha. Você vai abraçar a Espanha? Porra, meu irmão, se esses franceses ganharem, passa nós daqui a 8 anos rapidinho. Ah, sim. Seleção tem 21 anos, 22 a base da seleção. Ó, eu tava olhando Ronaldo Fenômeno. 2 Copas conquistadas, 94 e 2002, final de 98. Cafu, 2 conquistadas e final de 98. Pelé, 3 conquistadas. Zagallo, 4. Se Mbappé ou Messi ganhar, eles se igualam a Cafu e Ronaldo e Dembélé e Otamendi. E o Mbappé com pelo menos mais uma Copa. Não, com mais uma não. Tô falando pelo menos mais uma. Olha o feito que Messi... Que outro dia os caras estavam cobrando, que não tinha, que não sei o que, é o feito. Porque, como o Flávio falou, ainda bem que evitou a França, porque podia pegar aquele 7-1. Essa seleção, a Argentina perdeu para a Alemanha. Senão, o Messi seria já bi. Sim. Podendo ser tri. Campeão, é. E aí, esses feitos que eu sempre coloco assim, eu não vou embarcar na onda da FIFA. Vampeta, quantos gols você viu Mbappé fazer até a data de hoje? 21 gols na Copa. E Messi, 24. Porque não conta para artilharia no pênalti. E aquela teoria que o Flávio fala que foi o Montiel que bateu o último pênalti? Foi.
O Montiel chega pro Neto e fala: vovô é campeão do mundo, vovô fez o gol da final. Mas onde é que tá, vovô? Não vale. Não tá aqui no Então eu vou ter que pegar agora e mostrar a imagem. É verdade, meu avô é. Então talvez na carreira do Messi, o pênalti mais. O gol mais importante da vida dele, como ele era muito cobrado por não ter, né, Fábio, o título com a seleção, talvez aquela caminhada dos 50 metros que ele faz e o Mbappé faz, os dois fazem. E quem erra é o Flamini, né? Eu lembro bem. E aí vai o Montiel e faz. Na disputa da última Copa. Erra, né? Ele que erra. Sim. E aí fica nisso. Então, quer dizer assim, fora que o Messi e o Mbappé tá fazendo o quê nessa Copa? Ó, vamos dar uma forra pros caras, porque esses caras são tudo ruim. Se você perder o pênalti lá, eu vou perder aqui também. Eu não quero. Eu quero ir eu e você pra final de novo, pra ter a revanche igual 86 e 90, Alemanha e Argentina. O Messi já perdeu 2 gols na Copa, senão ele já teria, na minha conta é 23, já estaria com 25. E não acabou a Copa, hein? Não, na sua conta já são 24, que ele perdeu 3. 3, então... Aliás, ele disputou 3 decisões por pênalti. Então ele tem agora 20... Tem 21, né? 24, seria 24, com mais esses 2 aí que dá um boi pra ver se alguém chega nele. Então assim, a França é muito forte, mas ainda eu acho que é o único time ainda que pode tá aí a Espanha, que joga daqui a pouco contra a Bélgica. Eu tô muito indo naquela Espanha no conjunto e no que fez na Eurocopa contra a França. Mas lá atrás. E tem um ET vivo ainda aí, jogando demais. Né? Se a Argentina tira a Suíça, ela pode pegar a Inglaterra ou a Noruega tranquilamente e poder chegar a uma final de novo. Quem sabe reviver aquilo de 86 e 90. Né? Em 86, a Argentina é campeã. Em 90, a Alemanha vem dar o troco. O Brenner, né? Bremer, até que Deus o tenha, não está mais entre nós. Mas a qualidade francesa na frente, meu irmão. Quando eu falo aqui, cheguei a falar ontem no programa, quando eu vejo coisas piores, quando eu falo assim, ó, o Brasil não ganhou, coisas piores virão. Não estou falando que é tudo uma calamidade, não. A CBF de toda estrutura é a seleção que mais arrecada no mundo. Né? O Piperno está falando que até a França teve problema financeiro agora para ir para a Copa. Você vê que outras. A Rafa está com um BO aí. A CBF é a que mais fatura e dá todas as condições. Eu falo assim, em termos de brotar jogadores de qualidade. Eu não estou enxergando. A gente tem um trabalho para fazer, não é para ser só para 4 anos. Eu estava falando isso, o Flávio falou para 8, né? Para 8. Para 4 anos tem que brotar alguma coisa, porque ó, o meio-campo de Portugal, que não está mais na Copa, o Cristiano Ronaldo já não joga mais. Portugal é uma seleção nova. França é uma seleção nova. A Argentina, o McAllister, o Enzo Fernandes, tem o Almada, tem muitos jogadores jovens e tudo de qualidade. E o Brasil precisa produzir esse rapidinho. Até o Ancelotti falou, pegar só a entrevista dele depois, que tem que produzir jogador de meio campo e laterais. Né? E eu não vejo, fico olhando assim, os 4 clubes de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas, os 12 grandes famosos aí. Não vejo tá brotando jogador nesse time, não. Não vejo. Eu também não vejo, não. O Jorge Jesus, aliás, foi apresentado hoje como a gente do meio para frente Portugal. Tem. Do meio para frente tem essa qualidade. Mas do meio para trás já... Aí, meu Deus, é uma calamidade. Já foi uma dificuldade para achar lateral para essa Copa do Mundo. Meio campista também. O Casemiro teve que usar os veteranos, né? O Casemiro voltou, né? Com o Ancelotti, o Danilo também, Alexandre. E aí quem sobrou... Fica mais 4 anos, velho. A próxima. Exatamente. Então tem isso. Então, assim, eu vejo uma França muito forte. E se a Espanha ganha hoje da Bélgica, vai ser um duelo daqueles de Eurocopa na semifinal. Nossa, vai ser um jogaço. Se passar a Espanha...